paz do Senhor para os amados irmãos. Graças a Deus que até aqui Jesus tem nos ajudado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3, o livro das revelações de Deus, o livro escatológico. Eu não sei porque que os irmãos parecem que têm medo de chegar perto do altar. Davi diz que vale mais um dia perto do altar de Deus do que 1000 do lado de fora. Mas tem muitos irmãos que não gostam de sentar de perto do pregador. Por quê, irmão? Senta nas cadeiras aqui mais perto aqui para mim ficar mais à vontade olhando para os irmãos. Amém? Perto do altar de Deus só tem bênção, irmão. Não vai sair nenhum problema para a sua vida, você estando sentado perto do altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilson, meu amigo, e sua muito digna esposa e toda a sua família. É uma pessoa que mora no meu coração e já o conheço há bastante tempo e tem sido um canal de bênção na minha vida e tem me ajudado bastante na terra dos viventes, orando, aconselhando. E sempre que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, são verdadeiros momentos de restauração, de vitória. E o pastor Nilson é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Deus abençoe o pastor Nilson e toda a sua família, os demais pastores e obreiros da casa do Senhor, que trabalha no ministério Ademarru, Assembleia de Deus, em 10ª hora, pessoas que também eu carrego no meu coração como amigos. E quando o pastor Nilson me convidou para ministrar aqui nesta conferência missionária, nesse culto de missões, eu não tive como dizer não para ele, porque eu jamais quero dizer não para o pastor Nilson, só se não der mesmo, amém? Estou feliz por rever irmão Moreira, os demais irmãos, irmão Éder, pastor, cantor que tem me acompanhado aí, por onde o Senhor tem me levado. Esse jovem tem cantado e tem sido uma bênção. Hoje está aqui comigo me acompanhando a irmã Maurícia, né? Foi a mulher que Deus usou para me embolar com Deus, né? Há uns 16 a 15 anos atrás, esta mulher me ganhou para Jesus e eu estou aí até hoje dando fruto para a glória de Deus, aonde ela, minha mãe e minha esposa orando ali na sua residência, e eu possesso de demônio até a tampa, mas Jesus foi maior, e o diabo foi expulso da minha vida, graças a Deus. E Deus usou a boca dela numa mensagem profética, que tem se cumprido cabalmente todas as palavras que esta serva de Deus profetizou para mim ali naquele dia de muita luta, de muita batalha, de muita dificuldade. E hoje é um prazer, um privilégio estar aqui. A irmã Maurícia foi o canal de Deus até para mim estar aqui, né, irmão? Porque teve um movimento lá em casa hoje à tarde, muita gente, e as crianças trancaram a chave do carro e acabou que não tinha como eu vir. A irmã Maurícia ligou e correu atrás do carro, arrumou gasolina e foi uma bênção de Deus. Amém? Então louva a Deus pela vida do irmão, os irmãos obreiros aqui, o Marcone, nossos demais amigos, pastores. Deus abençoe. Apocalipse capítulo de número 3. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero transmitir-lhes em nome de Jesus, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Louvado seja Deus. E o versículo de número 20. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Podeis assentar-se. Glória seja dada ao nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra, esse Deus maravilhoso, que nós estamos servindo a Ele, dando glórias ao seu nome, e pedindo ao querido Espírito de Deus, que venha continuar revelando a sua palavra. Meus amados, a mensagem que eu vou pregar hoje ao seu coração tem o seguinte tema: 3 casas que Jesus Cristo precisa entrar e 5 portas que ele precisa abrir para a obra missionária. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diz: irmão, 3 casas que Jesus precisa entrar com muita urgência e 5 portas que Jesus Cristo precisa abrir para favorecer a obra missionária. Bem, meus amados, nós estamos diante de um desafio que eu tenho viajado esse Brasil, e desde que Deus colocou no meu coração que eu desse início a esse trabalho chamado Projeto Vida para Multidões, desde quando eu propus no meu coração que eu estaria trabalhando voltado para a área missionária, porque arde no meu coração, desde que eu me entendo por gente, o desejo de fazer alguma coisa para a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus na face dessa terra. E dentro dessas experiências que Deus tem me dado, desde quando eu comecei esse projeto missionário, esse projeto de ordem missionária, que 90% das agendas que Deus tem me abrido para me pregar, tem sido para ministrar mensagens que sejam mensagens de cunho missionário. Aleluia, meu Deus. E eu estive agora no estado do Tocantins, há 2 semanas atrás, pregando na 5ª conferência missionária no estado do Tocantins, do campo de Gurupi, ali, aonde está sob a gestão do pastor João, grande homem de Deus. E Deus fez algo extraordinário ali naquela cidade. Deus deu uma conscientização missionária extraordinária para aquela igreja, de natureza que o povo ficou maravilhado e o povo tiveram consciência de que a igreja do Senhor Jesus está inadimplente quando se diz respeito à divulgação do Evangelho do Senhor na face da terra. E perguntando para Deus acerca do grande mandamento de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela não é apenas um grupo social religioso, ou por que não dizer um clube, como muitos estão a tratando. A igreja não é um clube social religioso, onde as pessoas se encontram nos finais de semana para rever amigos, não é isso? Ou até mesmo para apreciarem a voz bela de cantores e a dicção verbal, bem verbalizada dos ministros, que eloquentemente assumem os púlpitos das igrejas para conferir as escrituras sagradas e pregar cada um sermão mais bonito do que o outro, de natureza que todo mundo sai maravilhado dizendo: nossa, como aquele irmão canta bem, como aquela irmã canta bem, como aquele pregador é inteligente, aquele pregador é culto, como, meu Deus, hoje a igreja foi uma maravilha. E então o povo vai para sua casa, na sua mesma vida, nos seus mesmos procedimentos, nas suas mesmas falácias, nas suas mesmas complicações espirituais, emocionais, sentimentais, familiares, financeiras, de natureza que o reino de Deus, ele tem um objetivo, e na maioria das vezes este objetivo não está sendo alcançado por causa de um espírito maligno que tem atuado no coração de muita gente, que tem negligenciado com a grande responsabilidade para a qual a igreja foi constituída.
igreja, ela não foi constituída apenas para enriquecer a muitos. Com o nome de Jesus é uma marca que tem dado muito ibope, tem tirado muita gente da miséria. E eu louvo a Deus, porque o nome do Senhor Jesus, ele tem sido um instrumento poderoso na face da terra, mas muitas pessoas não têm compreendido o verdadeiro significado de Jesus Cristo ter fundado a igreja na face da terra. E qual é o seu objetivo a ser traçado e realizado pelo seu povo, que adentra as portas das igrejas para fazer menção do nome de Jesus Cristo. E então, olhando por este ângulo, observando por este lado, eu comecei a perguntar para o Senhor e dizer: Deus, para que a igreja nasceu? Por que a igreja nasceu? E aí eu comecei a entender que a igreja, ela é algo que está no coração de Deus, pelo um conselho presciente divino, e ela tem na face da terra um objetivo claro da parte de Deus e um propósito definido. A igreja de Jesus, ela não foi e nem jamais será objeto do acaso. Quando Jesus Cristo, em Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 18, Jesus disse para Pedro: olha, Simão Barjonas, tu és Pedro. No original, Petros, pedrinha pequena. Mas sobre esta pedra, já no grego, não mais o Petros, Pedro, mas uma rocha grande, firme e inabalável. Jesus disse: sobre esta pedra firme, esta rocha grande e inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Observe que a Bíblia Sagrada narra a respeito das portas do inferno, está no plural. Mas quando trata-se a igreja do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, 13, a Bíblia diz que a porta é estreita, está no singular. Agora Jesus diz que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Não adianta Satanás se levantar, porque a igreja do Senhor está firmada numa rocha. Qual é a rocha que Jesus disse? Qual é a pedra grande? Qual é a rocha inabalável? Não a pedra Pedro pequena, que os católicos dizem que sobre Pedro está edificada a igreja. Não, senhoras e senhores, mas a pedra que Pedro diz. Qual é a pedra grande e firme, inabalável e irrevogável que Pedro disse? Foi quando, ainda no capítulo 16, Jesus perguntou para os discípulos e disseram: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, Moisés, os profetas. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizes que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a raiz, o fundamento da igreja. Esta verdade revelada por Deus a Pedro é a pedra que a igreja está edificada. Portanto, não adianta os testemunhas de Jeová andar dizendo por aí que Jesus Cristo é um anjo. Não adianta os muçulmanos andar pregando por aí que Jesus Cristo é um profeta. Não adianta louvado seja o nome do Senhor, os espíritas andar dizendo por aí que Jesus é um reencarnado iluminado, porque ele não é nada disso. A igreja vai morrer e vai viver acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz do Calvário. Levante a sua mão para o céu, porque esta é a verdade que a igreja defende. Levante a sua mão para o céu e diz: para mim Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia. A igreja acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos acreditam que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. A igreja não vai ser removida desta fé. Esta fé é inabalável. Os unicistas estão dizendo por aí que
que Jesus Cristo é até o próprio Pai, mas é mentira. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para o seu irmão e diz: irmão, a raiz da mensagem missionária é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, para a salvação da humanidade. Essa é a grande missão da igreja: pregar nos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem e morreu e foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e está voltando para arrebatar um povo e aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas, queridos irmãos, há uma grande responsabilidade da igreja, além de defender essa base, porque esta é a base da igreja. A mensagem missionária, ela é transcultural, ela é universal, ela não é detida por barreiras transculturais, nem ocidentais, nem nada. A mensagem missionária, ela é universal, mas a fé, ela é a mesma, ela não pode mudar. Não é a igreja que vai ter que se converter às nações, é as nações que vai ter que se converter ao costume da igreja. E a igreja prega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse dia um irmão com a Bíblia deste tamanho debaixo do braço, tentando me convencer que Jesus é o próprio Pai, porque a Bíblia diz lá em João 14,6 que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as coisas que eu faço, não faço de mim, mas do Pai que me enviou. Então há um plural, não é porque ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas não é que Jesus Cristo é o Pai, mas essa doutrina tem rodado por aí. Os testemunhas de Jeová não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem que Jesus é um anjo. Mas aí eu analisando e vendo que a obra missionária, ela tem sofrido na face da terra. A obra missionária, ela tem passado por muitos obstáculos. E analisando a grande ordem de Jesus para a igreja, irmãos, foi o que? Jesus disse em Mateus 28,19: ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Obra missionária não é apenas chegar numa nação e dizer Jesus Cristo é o Filho de Deus, não. Ela tem uma tarefa, além de você levar a mensagem, você tem a dificuldade de fazer discípulo. Obra missionária é divulgar o nome de Jesus como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, e fazer discípulo, fazer com que as pessoas entendam que elas têm que obedecer o que Jesus Cristo mandou. E existe uma pergunta: até onde devemos fazer a obra missionária? A obra missionária nós devemos fazer até os confins da terra. Mateus capítulo 28, 19, Jesus disse o quê? Ide por todas as nações. Em Mateus capítulo 24, verso 12, 13 e 14, você vai ver que o encerramento do contexto bíblico diz: quando este evangelho do reino for anunciado nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vem, receber poder de Deus para quê? Qual é a finalidade de Deus derramar sobre nós a unção do Espírito Divino? Qual é a finalidade? Será que o poder de Deus cai na igreja só para ver crente pulando só de um pé, sapateando, falando língua estranha? Para que nós recebemos a autoridade de Deus, poder de Deus? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que ser cheio do poder de Deus? Aí vem a grande responsabilidade após ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: e ser-me-eis testemunha. Deus enche a igreja do Espírito Santo para que ela seja testemunha. O que é ser testemunha? A palavra testemunha tem o significado de mártir, aquele que está disposto a morrer pela causa.
do evangelho é morrer pela causa. E não se morre pela causa nobre do evangelho porque tem uma credencial de membro da Assembleia de Deus. Não se morre pela causa porque tem uma Bíblia de estudo pentecostal, uma chave, uma Bíblia nova, uma chave do obreiro. Não, senhoras e senhores, isto não classifica um cristão com capacidades espirituais e emocionais para dar a vida pela causa. O que classifica um cristão preparado para morrer por esta causa não é ele ter uma credencial de diácono, de presbítero, de evangelista, é uma credencial de pastores, uma credencial de bispo, de apóstolo, de reverendo, seja qual for a posição ministerial que a pessoa ocupa. Isto não dá capacidades espirituais para ele dar a vida pela causa. Só pode morrer por essa causa, só tem coragem de dar a vida por essa causa quem está cheio do Espírito do Senhor, quem está revestido da graça soberana que emana do Calvário. Quantos quer levantar a mão para o céu e dizer: Deus, me encha do teu Espírito para que eu tenha capacidade de dar a minha vida por a causa nobre do evangelho. Ser-me-eis testemunha, vocês quando tiverem cheio do Espírito Santo, vocês vão ter capacidade para morrer por essa causa. Mas não adianta achar bonito, tem que ter o Espírito para dar a vida pela causa. Jesus foi essa a proposta: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Observe isso, irmãos, nós estamos falando de obra missionária. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Tomar sua cruz e seguir a Jesus. Foi o que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. A proposta do evangelho é você perder a sua vida aqui na terra para ganhar ela na eternidade. A proposta de Jesus é renunciar a si mesmo, é vencer o maior inimigo da obra missionária nesta geração moderna. Qual é o maior inimigo da obra missionária hoje, pastor? Qual é o maior inimigo da obra de Deus hoje? Será que é os espíritas o inimigo da obra missionária? Não, senhoras e senhores. Qual é o maior inimigo da obra missionária? É os católicos? Não, senhoras e senhores. Qual é o maior inimigo da obra missionária? É a mídia com sua apologia diabólica que luta contra a igreja do Senhor? Não, senhoras e senhores. Qual é o maior inimigo da obra missionária? É o preto velho, Zé Pelindo, Exu Caveira, é os macumbeiros, é os demônios? Não, porque as portas do inferno não podem parar a igreja. Qual é o maior adversário da obra do Senhor nessa última hora? Qual é o maior inimigo da obra missionária? Levante a mão para o céu. Aleluia, diga: Deus me guarde deste grande inimigo da obra missionária. As portas do inferno não podem parar a igreja. Se eles tivessem autoridade, a igreja não existia mais. Porque a igreja de Jesus, ela vem perseguida desde quando o mestre fundou a igreja. O primeiro fundador da igreja, que foi Jesus, foi crucificado. Depois os apóstolos foram mortos. O único que não foi martirizado foi João na ilha de Patmos, mas morreu de velho, de tanto sofrimento. Lançaram ele numa caldeira de azeite fervendo, jogaram exilado na ilha de Patmos. Paulo foi cortado a cabeça, Timóteo foi apedrejado, Tiago foi morto de paulada e Pedro foi queimado, crucificado de cabeça para baixo. Mas a obra de Deus não para. João Hus foi queimado pela igreja católica, Wycliffe foi queimado pela igreja católica, 27 milhões de cristãos foram queimados na Inquisição pela igreja católica, e eles vêm matando, os muçulmanos vêm matando o cristão, mas o sangue de crente é que nem semente. Quanto mais eles matam, mais a obra de Deus cresce na face da terra. Levante a sua mão para o céu, porque Jesus se chamou para dar a vida pela causa. Aleluia, Deus te trouxe aqui hoje para mexer com as suas estruturas espirituais. Qual é o maior adversário da obra missionária na face da terra? O maior inimigo da obra missionária na terra é um demônio chamado egocentrismo. O que é isso, pastor? Preocupação com os nossos próprios interesses. Venha a nós o vosso reino, nada. Espírito de sanguessuga e dadá, que
a Bíblia diz lá em Provérbios 31, que a sanguessuga tem 2 filhos, a saber, dá. O que é me dá? Me dá. É o espírito que se preocupa com as suas próprias necessidades. É um demônio que faz com que as pessoas não pensem no próximo. Quando a Bíblia diz que a grande proposta do Evangelho é o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Por que a si mesmo? Por que a Bíblia não manda nós amar a nós mesmos? Porque amar a nós mesmos já é de praxe, já é da natureza humana. Você já ama você mesmo. Paulo disse: ninguém maltrata a sua própria carne. Isso quer dizer que nós, o ser humano, já temos a tendência de se preocupar com a gente. Quando você escova os seus dentes, é porque você ama você. Quando você toma banho, é porque você ama você. Você quer você bem, cheiroso, bonito. Quando você compra uma roupa boa para você, é uma preocupação que você tem com você. Quando você se preocupa com suas vestes, com sua comida, com sua saúde, é porque você já ama você. Mas quando Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo: na mesma proporção que você busca o seu bem-estar, se preocupe com o bem-estar daqueles que estão sofrendo. É essa a proposta do Evangelho. Não é amar mais e nem menos, é você ter a mesma dedicação pelo próximo que você tem a você mesmo. Não adianta. E esse espírito egocêntrico, ele tem feito com que as pessoas vivam o seu mundo em torno das suas próprias vontades e necessidades, e a obra de Deus está perecendo. O pastor Moreira falou aqui que as igrejas estão investindo R$1,30 em obra missionária. E aí, irmãos? 2 bilhões e 700 milhões de seres humanos na terra ainda não foram evangelizados. $250 milhões aproximadamente não podem ler a Bíblia, porque não tem um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma. O Brasil tem 5.570 municípios aproximadamente. Todos eles são idólatras e tem um padroeiro, um ídolo como padroeiro. De cada 10 pessoas que nós evangelizamos na rua, 5, 6 são desviados da igreja. Cresceu assustadoramente em Ceilândia e em Brasília, por que não dizer no mundo, o número de boates. Os bares cada vez mais cheios e as igrejas cada vez mais vazias. Só no Brasil temos 120 povos indígenas que não tem um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma. E qual é a nossa preocupação em relação a isso? A Coreia do Norte é uma cortina fechada para o Evangelho. Eles estão matando o cristão como se mata cachorro no meio da rua. Cuba é uma outra catástrofe para entrar o Evangelho. A China comunista nem se fala. Na Índia, 1,2 bilhão de pessoas estão adorando 360 milhões de deuses. Um deus para cada 3, 4 habitantes. Os homens na Índia estão se enterrando só com a cabeça para o lado de fora, num sol de 60 graus, fica 40 dias sacrificando aos gurus, os urubus comem a carne deles vivo, e eles morrem ali mesmo em devoção aos ídolos, aos demônios. No Brasil cresce o índice de satanismo. O homossexualismo cresceu no Brasil assustadoramente. 40% dos partos no Brasil está entre adolescentes de 12 a 15 anos. Aonde é que nós vamos parar? Qual é a nossa preocupação em relação às catástrofes que a humanidade está vivendo nesses últimos dias? Acabou de morrer 40 mil pessoas no terremoto. 340 milhões morreu. Alguns dias atrás, 340 mil pessoas morreu no tsunami. A explosão demográfica está assustando o mundo. O que? O aquecimento global está derretendo a geleira, o mar está subindo o nível.
As cidades litorâneas vão desaparecer da beira dos mares. O clima vai ficar descontrolado, segundo a ciência, não tem o que se fazer. Cada vez mais terremotos mais frequentes e mais altos nas escalas. Pestes e mais pestes, doenças e mais doenças, desempregos e mais desempregos estão para acontecer na face dessa terra. E o Espírito Santo de Deus está perguntando: aonde está o coração dessa igreja? Aonde estão as preocupações das lideranças? Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, porque o ladrão rouba, a ferrugem destrói, e aonde estiver o vosso tesouro, está também o vosso coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa fazer a obra missionária. A igreja do Senhor precisa investir em missões, mas missões não é brincadeira. As pessoas estão confundindo acerca da obra de Deus. E a Bíblia diz o que, irmãos, em relação a isto? Jesus olhou para os discípulos quando estavam maravilhados com a construção do templo em Jerusalém. Em Mateus 24, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Na África, as pessoas, eu vi no e-mail, as pessoas esperando as facas defecar para comer as fezes. Na Índia, crianças de 5 a 7 anos de idade estão sendo vendidas para o mercado de prostituição, onde elas são obrigadas a se prostituir 45 vezes por dia para poder sobreviver. Na Califórnia, as mulheres estão sendo estupradas no altar da igreja de Satanás. Fica 9 meses separada. Quando as criancinhas nascem, elas entregam aos sacerdotes, que estupra a criança, esquarteja e toca fogo no altar do diabo. Os muçulmanos estão alcançando o mundo com a divulgação da sua doutrina. É a religião que mais cresce no mundo hoje. E nós, irmãos, estamos dentro das igrejas, preocupados com as nossas próprias dificuldades e problemas, ansiosos pelo futuro, perturbados pelo presente e atormentados pelo passado, com as mentes asfixiadas e os corações aflitos, pensamentos algemados, aprisionados por cadeias espirituais que não se podem ser vistas a olho nus. Estamos muitas vezes como Lázaro, morto dentro de um sepulcro, mas ninguém pode ver o defunto porque tem uma pedra lá fora. Mas Jesus olha e diz: tira a pedra, o defunto aparece. Todo mundo vê o defunto. Mas agora Jesus disse: sai para fora, Lázaro. Lázaro ressuscita, mas não pode andar, porque está com os olhos vendados, as mãos e os pés atados. Estamos vivendo numa geração que não está compreendendo o verdadeiro sentido desse negócio de ser crente. Eu estive conversando com um pastor no Paquistão, que Deus me usou para derramar o óleo e a consagração de bispo sobre ele e a sua esposa. E ele está lá, quando deu aquele terremoto lá que morreu 70 mil pessoas. Ele ligou para mim, eu conversei com ele, ele disse: pastor, a carnificina tomou conta, só na minha rua morreu 300 pessoas. Ele dizia: nós não conseguimos suportar o mau cheiro de cadáveres expostos debaixo dos escombros. É só grito, é só desespero, é só tormenta, é só carniça. Os urubus escureceram os céus para comer as carnes das pessoas que não podem ser sepultadas. Ele foi para o Paquistão, foi pastorear uma igreja. Quando ele ia para a igreja, Deus falou para ele: a pastora Fátima não vai. Eles não foram. Quando foi à tarde, eles voltaram, foram lá para ver o que tinha acontecido. Os muçulmanos tinham explodido a igreja, mataram todo mundo lá dentro, e eles só não morreram porque Deus mandou eles não ir para a igreja, porque Deus ainda tinha uma obra com eles. Lá fora não é como aqui.
Recebi notícias aqui dos guerrilheiros aqui nos países perto do Brasil, que eles estão entrando, os guerrilheiros, nas igrejas e arrancando os olhos dos pastores com arame farpado na frente dos crentes e a metralhadora apontada para os irmãos e diz: quem é crente aqui vai morrer agora, e metralha os irmãos ali naquela cidade. Nas igrejas subterrâneas, você não estuda sobre missões? Os irmãos estão cultuando debaixo da terra, porque se subir para a cidade são mortos. E eu estava vendo um documentário como que é um culto lá debaixo da terra. A igreja na janela 1040, que não pode ser em cima na cidade, elas estão debaixo da terra. E eu estava vendo lá como é o período de louvor daqueles irmãos. E eu comecei a chorar quando eu vi aquele vídeo. Os irmãos reunidos num culto, numa caverna debaixo da terra. E eles não podiam cantar em voz alta, e a voz não podia sair da boca, porque alguém podia ouvir, entrar e matar todo mundo, e a boca deles cantava o hino, mas só no gesto, não podia falar uma voz. Eu estava vendo aqueles irmãos cantando o hino da harpa, só abrindo a boca e fechando, não saía uma voz, mas as lágrimas corriam dos seus olhos. E aqui nós temos instrumento, nós podemos gritar, nós botamos a caixa de som até no meio da rua, mas você não vê uma lágrima no olho de um crente. O pastor discipulou a sua filhinha e disse: minha filha, você vai pregar o evangelho na praça hoje, mas você vai morrer lá, eles vão te matar. Mas você vai, porque eu também vou. Eu só não vou agora com você, porque eu preciso preparar mais pessoas para pregar o evangelho na praça. Mas vai chegar o meu dia que papai também vai morrer por essa causa. E a criança disse: papai, pode me mandar que eu vou. A criança subiu para a praça, começou a pregar e dizer: Jesus salva, o comunismo não presta, Jesus salva. O guarda veio e disse: cala a boca, porque senão nós vamos quebrar os seus dentes. Bateram tanto na boca daquela criança que quebrou os seus dentes. E disse: e agora o que você vai dizer? Ela subiu na caixa de novo e disse: Jesus salva, Jesus salva. Mesmo sem dente, com a boca quebrada, ela continuou profetizando que Jesus salva. Ele disse: então nós vamos fazer um negócio, arrancar a língua daquela criança, irmãos. E disse: agora o que você vai fazer? Ela pegou a língua, melava no sangue na boca e escrevia na parede com a língua que os guardas cortaram: Jesus salva, Jesus salva. Sabe o que aconteceu? Aquele grupo de soldados caiu de joelho e disse: só pode ser verdadeiro um Deus desse, porque não existe um negócio desse. Nós vamos morrer também por essa causa. E nós aqui no Brasil estamos fazendo o que, meus irmãos? Nós estávamos apoiando uma missionária lá num país na Índia. Ela sai 9 horas da noite e chega às 6 horas da tarde do outro dia para buscar um copo, para buscar um balde de água num sol de 60 graus, num país onde um pacote de café custa $70. Se aqui o povo acha difícil andar 200 metros para vir para a igreja, quanto mais andar uma noite e um dia num sol de 60 graus para buscar um balde de água. A obra de Deus está perecendo. E o pior de tudo, irmãos, que a igreja no Brasil não tem coragem de ir e ainda não tem coragem de apoiar os missionários que têm coragem de sofrer por a causa. Quer ver o tanto que a igreja é negligente? Qual foi o último dia, crente, que você dobrou pelo menos meia hora o seu joelho para dizer: Deus, eu vou orar pelos missionários que estão sofrendo no campo? Qual foi o último dia que você fez um jejum para Deus abençoar as igrejas que promovem missões? E eu estou dizendo para você uma coisa, irmãos, que a obra de Deus, ela não é brincadeira. Estão pensando que a obra de Deus é brincadeira no Brasil. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos levar a sério. E existe uma porta que ela deve ser aberta com muita urgência para que a obra missionária seja realizada no Brasil. Eu fiz questão de anotar, está em Neemias capítulo 3, versículo 15, é chamada de porta da fonte. Quando eu falo de fonte na Bíblia, tem uma simbologia. Fonte fala de oração. Eu
disse: Deus, eu não tenho condições financeiras para fazer a obra missionária. Mas Deus disse: tu tem boca, tu tem joelho, tu tem como clamar. Obra missionária começa fazendo com a oração. Deus é um Deus inteligente. Ele já colocou a porta da fonte para que ninguém fique sem fazer a obra missionária. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave do avivamento. A oração é a porta da fonte que a igreja precisa abrir para que a obra missionária seja realizada. Quando você ora, Deus abre porta. Quando você ora, Deus levanta ceifeiro. A Bíblia diz: orai ao Senhor da seara para que envie ceifeiro. Os campos estão brancos para a ceifa, e Deus quer levantar missionários, mas está faltando alguém que entre pela porta da fonte, que entre pela porta da oração. Quando eu falo em oração, eu estou falando na maior ordem de Deus para a igreja, de 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Tem missionário dependendo da tua oração e da oração da igreja. Deus está te convidando a orar. Deus está te convidando como servo de Deus a clamar pela obra missionária. Deus está clamando. Obra missionária está nos joelhos de quem ora, nos joelhos de quem ora, nas mãos de quem contribui e nos pés de quem vai. Mas tudo começa pela oração. Se a igreja parar de orar, a obra de Deus perece. E é o que está acontecendo. Ao invés desta geração orar sem cessar, nós estamos cessando de orar. Vai nos cultos de oração das igrejas para você ver. Coloca uma vigília e fala: irmão, nós vamos fazer uma vigília de intercessão missionária para ver se vem alguém. Agora coloca a vigília do movimento. O anjo vai agitar as águas aqui. É a vigília do reteté. Vai ter pandeiro apanhando, zabumba levando porrada a noite toda. É pulação e gritaria. Mas chama para botar o joelho no chão. Chama para chorar pelos que choram. Chama para clamar a Deus, para ver se aparece crente na vigília. Chama. E essa porta da fonte, ela tem se fechado. Muita gente parou de orar. A oração é a chave do avivamento. Aleluia. Os grandes vultos missionários que surgiram na história foram homens de oração. Eu recordo-me de Charles Finney. Ele era um homem frio, ele era um homem simples na igreja. Quando foi um dia, a história e a biografia dele conta que ele chegou para sua esposa e disse: mulher, eu não aceito mais ser um cristão normal. Eu não aceito mais ter uma igreja fria, de crente frio, no mundo frio. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser marcado pelo poder de Deus. E a mulher dele disse: o que é que você vai fazer, filha? Ele disse: a partir de hoje, mulher, enquanto vida eu tiver, toda vez que eu levantar, eu não falo com ninguém sem antes ter falado 4 horas com aquele que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A biografia de Finney disse que ele levantava, botava, pedia a sua esposa educadamente que saísse do quarto, trancava a porta, jogava a chave para não ser tentado a abrir o quarto, dobrava o joelho e falava 4 horas com Deus em oração. Diz a história que este homem alcançou uma presença de Deus tão forte, uma comunhão tão poderosa de Deus, que diz ele, quando ele ia para o supermercado, ele passava mais era de dias para poder voltar para casa, que as pessoas caindo possessas de demônio no meio da rua. Quando ele chegava nas fábricas, as pessoas começavam a chorar, parava de trabalhar e dizia: Finney, o que é que você tem que nós estamos chorando ao olhar para você? São homens que têm vida de oração. Quem não se lembra de Edvard, que a história conta que aquele jovem orava, passava 6 horas de joelho e dizia: Deus, dai-me almas, senão eu morro. É isso que Deus precisa fazer na igreja. Homens como Jerônimo Savonarola, que avivou a sua época e fez uma grande reforma na igreja, passava dias trancado em oração, que o povo tinha que arrombar a porta pensando que ele estava morto. Deus precisa levantar homens, aleluia, glória a Deus, como Martinho Lutero, que enfrentou, aleluia, os clérigos romanos com todas as suas doutrinas do inferno. Tinha vez que ele orava tanto que os padres falavam: Lutero está doido, vai morrer. Mas ele clamava a Deus e dizia: Deus, eu não aceito esta vida
vida medíocre e mentirosa dessa igreja. Eu quero um povo que busque ao Senhor e que conheça Deus de verdade. Deus precisa levantar homens que oram, porque avivamento, obra missionária não se faz sem oração. Procura-se as pessoas que oram hoje nas igrejas. Homens que clamavam a Deus, irmãos, foram homens que impactaram sua época. Não adianta nós acharmos bonito, porque esta porta, chamada Porta da Fonte, quando Neemias foi fazer a obra de Deus, ele foi restaurar os muros, aleluia, ele sabia que não tinha como ele restaurar os muros de Jerusalém, se ele não consertasse essas portas que estavam quebradas. Há uma reforma a ser feita na igreja do século 21. Satanás transformou muitos púlpitos em balcões, transformou muitos crentes em clientes, transformou muitas igrejas em empresas, transformou muitos pastores em gerentes administrativos. Mas a igreja, ela não é apenas uma organização, a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Ela precisa ter o Espírito do Senhor, ela precisa ter o Espírito de Deus na vida, porque Ele é o maior agenciador missionário na face da terra. Levante a sua mão para o céu em nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus. A igreja ainda é a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor, ela é coluna e firmeza da verdade nesse mundo de mentira. E querendo Satanás ou não, ainda tem 7.000 que não se curvou a esse sistema diabólico, aleluia, mundano e satânico, que tem desvirtuado a igreja do propósito central da evangelização e da divulgação do poderoso e santo nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A igreja não é uma fábrica de fabricação de constelações, não. Aqui não se tem estrelas, aqui se tem o sol da justiça. Aonde as estrelas aparecem é onde não tem o brilho do sol. Você olha para o céu durante o dia, você não vê estrelas, sabe por quê? Porque quem resplandece é o sol. Mas quando o sol desaparece, as estrelas tudo resplandece. Mas na igreja é diferente. O sol é quem brilha. A estrela que, aleluia, está ofuscada, permanece no seu espaço. Mas o sol da justiça é que resplandece sobre a igreja missionária. Oração pela obra missionária. Se perguntarmos onde estão os homens que oram nos dias de hoje, há um desânimo. A correria é grande. Os homens estão, como disse um grande líder, estão perdendo sua saúde para ganhar dinheiro, para depois gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Estão tão preocupados com o futuro que estão perdendo o presente. Estão vivendo como se nunca fosse morrer e vão morrer como se nunca tivesse vivido, porque vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida é consciência limpa. Vida é ter as vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo. Ter paz com Deus. Num debate, só para os irmãos verem o tanto que esse egocentrismo tem maltratado a igreja. Perguntaram um muçulmano e um pastor discutindo. O muçulmano olhou para o pastor e disse: vocês é que têm a doutrina da verdade? O pastor disse: é. Então por que é que somos nós que estamos alcançando o mundo com a nossa doutrina? Investindo as metades das nossas riquezas na divulgação dos nossos ensinamentos. Jesus é o Deus verdadeiro, não é Alá não. Não é Mohamed que é o profeta verdadeiro não. O pastor disse: não é Jesus. Ele disse: então por que é que somos nós, os muçulmanos, que estamos explodindo o nosso corpo em defesa da nossa fé? Por que é que são os nossos filhos que até 8 anos de idade não estudam outra literatura a não ser o Alcorão? É vocês que têm o caminho do céu e da redenção do homem com Deus? O pastor disse: então por que somos nós que oramos 8 vezes por dia?
Pastor amigo meu esteve num país comunista e disse: pastor Ziel, aqui em cada esquina tem uma corneta na cidade. 8 vezes por dia essas cornetas tocam. Todo carro para. A mulher está fazendo comida, desliga o fogão. Não fica um ser humano em movimento. Toda a cidade, os trânsitos para, todo mundo sai dos carros, os ônibus para, todo mundo desce. E eles viram para o rumo do templo, aonde está o corpo do profeta Maomé em Meca. E eles dobram o joelho 8 vezes por dia e clamam. E nós? Sabe o que o muçulmano olhou para o pastor e disse: eu creio no Cristo que vocês pregam, mas jamais vou compreender o cristianismo que vocês vivem. Cristianismo de choro, de desrespeito, de irreverência, de descompromisso com a causa. Enquanto homens morreram por esta causa, como John Hus, que enfrentou a fúria de Roma e diante do concílio, lhe acusando de herege, disse: Hus, nega os teus ensinamentos e nós não te tocaremos fogo. Ele olhou para aquela multidão de padres católicos, de papas e arcebispos e disse: toque fogo em mim mais rápido, porque quanto mais rápido vocês me queimarem, mais rápido eu estarei diante do meu Senhor. Por esta causa homens morreram, como Policarpo e outros. Passou 14 anos preso, apanhando de manhã, de tarde e à noite. E ele olhou para sua esposa quando teve um saidão e disse, num banho de sol, e disse: tem 14 anos que eu sofro por causa do nome de Jesus e ainda não achei um só motivo para negar o meu Senhor. A história conta que o guarda ia passando e disse: que é isso? Hoje eu vou te dar um motivo, vamos mutilar o seu filho na sua frente. Ele começou a chorar e disse: Deus não deixa. Quando cortaram a orelha do seu filho, ele disse: eu não aguento. Quando ele disse: eu não aguento, que ele ia negar o Senhor, Deus tomou a boca do seu filho e disse: pai, morra como crente, mas não viva como covarde. Se Jesus foi crucificado, quem somos nós para negar o seu nome? A igreja precisa entender isso. Aplacasta e astefa suricanto. Patamaio e astemanto que faz suricalamandaravia. O Espírito do Senhor é o mesmo. Deus está chamando homens que estejam dispostos a caminhar por cima dos espinhos, mas que não jogue fora a cesta cheia de semente. Como um missionário que cortaram a sola dos seus pés e o sangue jorrando, botaram uma tábua cheia de prego para cima e disse: agora tu vai caminhar por cima dessa tábua de prego sem a sola dos pés. Para que isso? Para nós hoje vivemos esse cristianismo descompromissado no Brasil? Para que hoje nós tenhamos uma igreja que nem sequer tem coragem de orar pela obra missionária? Quantos papas do cristianismo estão sentados nos seus tronos, defendendo suas patentes, defendendo suas religiões, suas denominações, seus impérios, seus castelos? Jesus Cristo não morreu por causa do ouro, da prata, do tijolo, do cimento, do pau, da madeira. Jesus Cristo morreu pela alma dos pecadores que estão descendo para o inferno. O que tem valor na igreja não é os títulos, não é as patentes, não é a riqueza material desta igreja atual, que Deus tem enriquecido na terra e não tem feito nada pela obra de Deus.
Será que foi por isso? Para hoje, tá as arenas aí montadas, para a juventude estar dentro das boates. Será que esses homens foram queimados igual aqueles que foram no Coliseu de Roma? Que as famílias cristãs que defendiam o Evangelho de Jesus eram lançadas para ser comida pelos leões? Será que isso aconteceu para quê, irmãos? Para que esses homens morreram? Olha para cá. Para que a cabeça daquelas crianças foram comidas pelas feras? Você sabe o que é ver uma pessoa ser estraçalhada por um leão, irmão? Para hoje, os pastores estão lavando dinheiro para fora do país, porque não tem coragem de sustentar os missionários que estão preparados para ir para o campo. Conversei com um missionário esses dias, que estudou, que trabalhou de graça 2 anos de auxiliar de enfermeiro, para aprender a profissão, para ir traduzir a Bíblia para o povo Mansonga, lá na África. Tinha 2 anos quando eu conversei com ele, e até então, esses dias, ele não pôde ir, porque não tinha dinheiro, com toda a estrutura para traduzir a Bíblia para uma nação que não tem um versículo da Bíblia, e não podia ir porque não tinha dinheiro. Enquanto eu vi na internet essa semana um pastor que até a banheira com o infeliz toma banha de ouro. Será para quê? Será que foi para isso que Jesus carregou uma cruz de 120 quilos nas costas, 72 espinhos na sua cabeça, 120 cortes de chicote, lança traspassada, cravado na madeira, para hoje vagabundo está sentado e tomando banho em banheira de ouro? Essa safadeza vai acabar. Plataca fassuri calamandarávia. Esta é a palavra! Esta é a palavra! Abassuri calamandarávia. Arabassuri canto que fassuri anda la bastéria. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Jeremias 5:31. 3 coisas feias estão se fazendo na terra: os profetas profetizando mentira, os pastores dominando com eles de mãos dadas, e o meu povo assim os deseja. Esta geração, o que eles farão quando chegar o final dessas coisas? Será que foi para isso que o apóstolo Paulo, uma noite antes de morrer, escreveu aquela carta? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé está guardada. No outro dia cortaram a cabeça. Isaías foi o profeta messiânico que foi cerrado no meio. João Batista, o prepulsor, o homem que preparou o caminho do Senhor, foi cortado sua cabeça. Para quê? Tiago 1:27. Escuta aqui, abençoado. A religião perfeita, Tiago 1:27. Não é Assembleia de Deus, não é Igreja Batista, não é presbiteriana, não é pentecostal, não sei de quê. A igreja perfeita: amparar o órfão, socorrer a viúva e o necessitado, e se apartar da corrupção do mundo. Mas quem é que quer, irmãos? Fui pedir ajuda um dia numa igreja para evangelizar os presídios, porque nós estávamos precisando de caixas de Bíblia para levar para os presos. O pastorzão virou para mim e disse: larga a mão disso, que presídio não dá retorno financeiro para a igreja não. Que com um vagabundo desse quebra um credencial de pastor?
E o que mais me chateia é que as igrejas desses vagabundos é lotada. Igreja de pilantra tem que fazer 5 cultos por dia. Agora um homem que defende a verdade, igual muitas vezes eu cheguei no pastor Nilson aqui, está chorando aqui, irmão, ele sabe. 2 aluguel atrasado às vezes. Por quê? Porque defende a verdade. E o povo gosta de vagabundo, é de pilantra, é de mentiroso, que não vai no hospital fazer uma visita. Que a casa desses camaradas parece a casa de um traficante que ninguém pode chegar perto. Ninguém tem acesso, é inacessível. Mas naquele dia, Jesus Cristo vai chamar e vai mostrar para eles, ó, Mateus capítulo 25, versículo 31. Se tu tiver a sorte, ô pastorzão rico, crente milionário, que Deus te abençoou na terra, de ouvir esse DVD, escuta isso daqui. Mateus 25, 31 em diante. Naquele dia, como o pastor separa o bode das ovelhas, Deus vai separar, vai colocar as ovelhas à sua direita, vai colocar os bodes à sua esquerda. Sabe o que é que classifica um bode para Deus? Jesus vai dizer para os bodes: tive fome, não me deste de comer, estava preso, não foste me visitar, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não foste me ver. Quando, Senhor, que te vimos e não fizemos? Quando não fizeste aos meus pequeninos, a mim tu não fizeste, a mim tu não fizeste, a mim tu não fizeste, diz o Senhor dos exércitos. Vassuri calamandaravia, a plataca fassuri canto e derras. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Ainda tem profeta de Deus, ainda tem profeta, mesmo que está comendo o pão da amargura, está bebendo as lágrimas do desespero, mas o Espírito Santo está dizendo: não sente na mesa de Jezabel. Falso profeta está nadando no dinheiro, mas os profetas de Deus podem não ter dinheiro, mas tem a palavra, tem a palavra, tem a palavra, tem a palavra. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? A proposta do Evangelho nesses últimos dias é amar os perdidos. Está disposto a amar de verdade? Está disposto a sacrificar em prol daqueles que estão caídos para Deus levantar? Está disposto a buscar aquele que está perdido e trazer de volta para a casa de Deus? Está disposto a dar a tua vida pelas almas que estão perecendo? Esta é a proposta da igreja. Esse é o Evangelho do Reino que tem que ser pregado. Evangelho do perdão, Evangelho da graça, Evangelho da misericórdia, Evangelho que não só fala, mas que faz alguma coisa por aqueles que estão perecendo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, irmãos? Sabe por que eu estou ministrando essa palavra, irmão? Porque essa palavra não é só para essa igreja aqui. Essa mensagem vai rodar. Deus vai fazer essa mensagem rodar. Deus vai fazer pessoas que precisam ouvir essa palavra, esse DVD chegar até o ouvido deles. Eles não têm coragem de pregar a verdade, mas Deus vai permitir que a verdade vai até eles. É tempo de evangelização. Aleluia, é tempo de evangelização. É tempo da igreja voltar para os hospitais para visitar os doentes. É tempo da igreja invadir as cadeias novamente, pregando a palavra de Deus para os presos.
me dá. Quero casa, quero carro, quero isso, quero aquilo. Quem é que quer poder de Deus para ser testemunha? Quem é que quer poder de Deus para ser testemunha? Quem quer? Eu não só prego assim dentro de igreja não. Ontem eu estava na estrutural, teve crente que correu. Pastor Éder estava lá. Somos profeta covarde. Mas a igreja recebeu a responsabilidade. A segunda porta é a porta de Neemias 3:26, porta das águas, poder do Espírito Santo e palavra. Oração, poder de Deus e palavra. Não tem como fazer obra missionária sem isto. Não queira fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Satanás não respeita a dicção verbal. Satanás não respeita a voz de locutor. Satanás não respeita a sapiência humana. Satanás não respeita conhecimentos humanos. Mateus capítulo 4, ele respeita o Torá de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando Jesus disse está escrito, a palavra de Deus ele respeita. E o poder do Espírito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essas duas portas precisam ser abertas na obra de Deus. Porque o povo não está gostando mais da porta das águas. Quando fala de palavra, o povo corre. Você vai nos cultos de escola dominical de muitas igrejas aí, irmão? É uma falência. Igreja com 300, 400 membros, se tiver 20, 30 na escola dominical é muito. Hoje os pastores têm que estar pagando para crente assistir escola dominical. Porque o pastor às vezes é amoroso, quer ver a ovelha ser alimentada, ser abençoada com a palavra, e tem que fazer das tripas o coração para ver se consegue incentivar o crente a vir para a igreja. Você vai nas escolas agora, você não vê mais crente com a palavra na mão. Na porta da escola, as moças, os rapazes não levam mais Bíblia para a escola. Você não vê crente mais carregando Bíblia dentro do ônibus para mostrar que é crente. Tem igreja por aí, a gente vai pregar, é 10 minutos para pregar. Porta das águas está fechada. A casa dos varões, Jesus precisa entrar dentro dela. Neemias 3,16, casa dos soldados. Neemias capítulo 3, verso 19, tem a casa das armas. Que Jesus precisa entrar dentro dela e municiar o seu povo até os dentes. Neemias capítulo 3, versículo 20, porta dos sacerdotes. Neemias capítulo 3, versículo 31, casa dos netineus, que Jesus precisa entrar dentro delas. Quer dizer, casa dos servos. Quarta porta, porta do gado. Neemias capítulo 3, versículo 32. Gado fala de união. Era onde as ovelhas e o gado se uniam para passar tudo junto na mesma porta. Fala da união das igrejas, a união do povo de Deus. E a quinta porta, a porta do peixe, Neemias 3:3, evangelização mundial. Fica isso aí para você meditar. Para alcançarmos a porta do peixe, que é a última porta que eu escrevi aqui, é impossível nós alcançarmos o êxito na porta do peixe sem primeiro entender o propósito da porta da fonte, da porta das águas, da casa dos varões, dos soldados, casa das armas, porta dos sacerdotes, casa dos netineus e a porta do gado. Eu estou falando sobre soldados, eu estou falando sobre armas, eu estou falando sobre pastores que entendem o chamado de Deus para a igreja e que investem na obra missionária. E eu estou falando sobre união do povo de Deus para a realização da obra missionária. E a última porta, a porta do peixe, eu estou falando da grande missão da igreja. Quando Jesus disse, venham após mim e eu vos farei
pescadores de homens. Meus irmãos, ou essa palavra é verdadeira, ou ela é verdadeira. Não tem como negar. A inerrância da Bíblia é fato. Esses dias um moço chegou para mim e disse: irmão, eu congrego numa igreja tão abençoada que lá tem mais de 10 milhões no banco. Olhei para ele e falei: irmão, como é que pode um negócio desse? Irmão Moreira, pastores aqui, homens de Deus, com os olhos tudo cheios de lágrimas aqui, que amam a obra de Deus e sabem que o inferno é real. Como é que pode uma igreja armazenar 10 milhões no banco, com tantos missionários preparados nas agências de missões, que não podem ser enviados por falta de dinheiro? Hein, irmãos? Como pode um pastor estar sentado numa banheira de ouro, com tantas viúvas passando fome nas igrejas? Como pode alguém estar lavrando dinheiro para o exterior, com 120 povos indígenas no Brasil, que não tem um versículo da Bíblia traduzido? Como pode isso, irmãos? Com 2 bilhões e 700 milhões de seres humanos que não foram evangelizados, aonde é que esses camaradas acham tempo para estar escondendo dinheiro? Aí eu tenho que virar pregador agora, para ser bem sucedido, eu tenho que fazer parte dessa massa? Igual chegou um moço para mim e falou: pastor Zé, com o talento que Deus te deu, tu era para estar rico em Brasília, era só tu pregar mensagem de alta ajuda, era só tu pregar mensagem para ajudar o povo aí de prosperidade. Eu falei: irmão, eu não prego mensagem de alta ajuda, eu prego mensagem de ajuda do alto, eu prego mensagem de salvação. Jesus me chamou para pregar mensagem de vida eterna, Jesus me chamou para pregar a mensagem da cruz, a mensagem que os apóstolos morreram por ela. Levante a sua mão para o céu em nome do Senhor. Levante a mão para o céu em nome de Jesus. Levanta. Quem gostar de conversa mole, não me agende não. Vai para a Câmara dos Deputados ouvir os políticos, porque lá é que é cheio de mentira, de falcatrua, de vagabundagem. Quem gostar da verdade, chama profeta de Deus. Deus está precisando de profeta para denunciar o pecado, e está precisando de mestre para educar a sua igreja nos ensinamentos do Senhor Jesus. Levante a sua mão para o céu, só quem gosta da palavra.